Em uma manhã radiante de verão em Santos, as ruas vibravam com a movimentação das primeiras horas do dia. A cidade, ainda desacordada, começava a acordar com o burburinho de seus habitantes. No coração desse cenário, Maria, uma jovem de 27 anos, enfrentava mais um dia de trabalho em um restaurante simples, porém muito popular, o Sabor da Vila. Esse pequeno restaurante de esquina era conhecido não apenas pela qualidade dos seus pratos caseiros, mas pela simpatia e dedicação de sua garçonete, que com seu sorriso constante, cativava tanto os moradores quanto os turistas. O restaurante era um refúgio acolhedor, com suas paredes amarelas suaves e mesas de madeira decoradas com toalhas quadriculadas. Para Maria, aquele lugar era mais que um simples trabalho, era a sua missão de vida. Trabalhava ali para sustentar sua mãe idosa e sua irmã, que ainda estava na escola. Com um sonho grande de um dia abrir seu próprio café, Maria não se deixava abater pelas dificuldades. Mesmo quando o restaurante se enchia de clientes e os pedidos não paravam de chegar, ela seguia firme com um sorriso. Mas, naquela manhã, algo fora do comum chamou sua atenção. Enquanto limpava as mesas e organizava o salão, Maria notou um homem sentado na calçada, em frente ao restaurante. Ele usava roupas sujas e desgastadas, parecia estar ali já há algum tempo, com um olhar cansado, parcialmente oculto por um boné. Maria tentou seguir sua rotina, mas algo no fundo de seu peito a incomodava. Ela sentia que aquele homem precisava de ajuda. Apesar de Santos ser uma cidade com muitos moradores de rua, Maria sentiu que havia algo diferente naquele homem. Algo inexplicável a fazia olhar para ele com mais atenção. E foi quando ele se levantou, calmamente, e entrou no restaurante e ninguém poderia imaginar o que aconteceria a seguir. Aquele homem, disfarçado, estava prestes a revelar uma surpresa que deixaria todos ali em estado de choque e emoção. O que aconteceu a seguir foi um momento de pura conexão humana, que surpreendeu a todos e emocionou de uma forma inesperada. Maria, sem saber quem ele realmente era, fez o que sabia fazer de melhor, tratou-o com a mesma bondade com a qual tratava todos os clientes. Porém, o que ninguém imaginava era que aquele homem era, na verdade, o próprio Neymar, o craque do futebol mundial. E a sua visita àquele restaurante não era apenas para se esconder da fama, mas para uma razão muito maior. O final desse encontro foi de cortar o coração. Em um gesto que deixou todos sem palavras, Neymar revelou sua verdadeira identidade e fez algo que ninguém jamais esqueceria. Maria sempre teve uma filosofia de vida simples, mas poderosa. Cada pessoa tem sua história, e cabe a ninguém julgá-la. Enquanto muitos ignoravam, ela via além das aparências. Talvez ele esteja com fome, pensou ao ver o homem de roupas rasgadas e semblante cansado sentado na calçada em frente ao restaurante. O movimento no Sabor da Vila estava mais calmo naquele momento, e foi então que Maria tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela pegou um prato com algumas sobras e uma garrafa de água, um gesto simples, mas carregado de humanidade, e se dirigiu até o homem. "Olá", disse ela com um sorriso caloroso, tentando iluminar o dia daquele estranho. "Trouxe algo para você comer. Espero que goste." O homem levantou o olhar, e por um instante, seus olhos se encontraram com os dela. Ele parecia avaliar Maria, antes de aceitar o prato com um leve aceno de cabeça. Sua voz, quase inaudível, murmurou, "Obrigado." Maria voltou ao restaurante com um misto de alívio e tristeza, sem saber que aquele simples gesto de bondade era apenas o começo de algo que a surpreenderia profundamente. Enquanto o homem permanecia sentado na calçada, comendo lentamente, algo em sua postura parecia diferente, como se ele estivesse ali por mais do que simples fome. Ele escondia um segredo que, naquele mesmo dia, mudaria tudo. O movimento no restaurante foi retomado com os clientes habituais, pedidos sendo anotados e pratos sendo servidos. Mas Maria não conseguia desviar os olhos do homem, que permanecia na calçada, comendo em silêncio e observando tudo ao seu redor. Sua presença, até então despercebida, começou a chamar a atenção de outras pessoas. Alguns olhavam desconfiados, outros pareciam ignorar sua existência, mas algo estava prestes a acontecer. Quando o relógio marcou meio-dia, o restaurante estava em seu auge de movimento. Foi nesse momento que o homem se levantou, lentamente,
e começou a se aproximar da entrada do restaurante. Maria o observou, sentindo uma mistura de curiosidade e apreensão. Ele caminhava hesitante, como se não tivesse certeza de que seria bem-vindo. E então, sem que ninguém soubesse, a verdadeira surpresa estava prestes a ser revelada. O homem misterioso não era apenas um indigente qualquer. Ele era alguém que, em um simples ato de bondade de Maria, encontraria não apenas uma refeição, mas uma reviravolta inesperada que ninguém poderia prever. E o que aconteceu a seguir, ninguém poderia imaginar. A cena, inusitada e carregada de tensão, logo espalhou-se pelo restaurante como um sussurro. Olhares furtivos se cruzavam entre os clientes, e logo um homem de terno, sentado perto da porta, não conseguiu conter sua reprovação. Ele balançou a cabeça, claramente irritado. "O que ele pensa que está fazendo?", murmurou, visivelmente incomodado. Maria sentiu a atmosfera mudar de imediato. O ambiente, antes acolhedor e animado, parecia agora prestes a ser tomado por um confronto. Ela sabia que precisava agir rapidamente para evitar um incidente. Com sua postura calma, ela se aproximou do homem, oferecendo um sorriso genuíno e acolhedor. "Olá, posso ajudá-lo?", perguntou Maria, tentando suavizar a tensão crescente. O homem a encarou por um breve momento, como se ponderasse suas palavras, e então respondeu com uma voz rouca, baixa, mas firme: "Gostaria de um copo d'água, por favor." Maria assentiu, pronta para ir buscar o pedido. Mas antes que pudesse se mover, o dono do restaurante, seu chefe, apareceu repentinamente. Senhor Geraldo, um homem corpulento, pragmático e mais interessado nos lucros do que em gestos de bondade, observava a cena com um semblante severo. Ele cruzou os braços, e com um tom de autoridade, disparou: "Você não pode ficar aqui. Isso é um restaurante, não um abrigo." As palavras de Sr. Geraldo cortaram o silêncio, deixando todos no restaurante tensos. O homem abaixou a cabeça, claramente constrangido, mas antes que pudesse sair, Maria não hesitou. Ela interveio com firmeza, mas sem perder a educação. "Sr. Geraldo, ele só pediu um copo d'água. Não custa nada ajudá-lo", disse ela, com uma calma resoluta. O chefe a olhou com incredulidade. "Maria, não estou pagando você para discutir comigo. Temos clientes aqui, e isso é ruim para os negócios", retrucou ele, visivelmente irritado. Maria sentiu a face corar, mas não retrocedeu. "Eu entendo, mas ele não está pedindo muito, apenas um pouco de água." O restaurante, antes cheio de movimento, agora estava em silêncio absoluto. Todos os olhares estavam voltados para a cena que se desenrolava diante deles. Foi então que o homem, ainda com o olhar sereno e imperturbável, levantou a cabeça e encarou o Sr. Geraldo diretamente. Seus olhos, embora calmos, carregavam uma autoridade silenciosa que parecia tranquilizar e ao mesmo tempo desarmar qualquer resistência. "Não quero causar problemas, só preciso descansar um pouco", disse ele, antes de se virar para sair. Maria, sem pensar, pegou um copo de água e correu até ele. "Espere", disse ela, estendendo o copo. O homem olhou para ela com um leve sorriso, aceitando a água com gratidão. Mas, antes de se afastar, ele se virou mais uma vez, deixando todos no restaurante em suspense, sem saber o que esperar a seguir. O que parecia ser apenas um simples gesto de bondade estava prestes a desencadear algo muito maior. "Você tem um bom coração. Nem todos têm coragem de agir assim", disse o homem, deixando Maria com um misto de confusão e curiosidade. Assim que ele saiu, o restaurante voltou ao seu ritmo normal, mas algo estava diferente para ela. Sentia que aquele encontro ainda estava longe de acabar. As palavras ecoavam em sua mente, como um enigma que ela não conseguia decifrar. A tarde no restaurante seguiu movimentada, mas a atmosfera parecia alterada. A interação com o misterioso homem, que tantos haviam presenciado, ainda pairava no ar. Os murmúrios entre os clientes não cessavam. Alguns comentavam sobre a atitude de Maria, outros criticavam a postura rígida de Sr. Geraldo. Muitos estavam desapontados com a atitude do chefe, enquanto outros justificavam a sua preocupação com os negócios.
Para Maria, no entanto, era difícil se concentrar. As palavras do homem não saíam de sua cabeça. Você tem um bom coração. Nem todos têm coragem de agir assim. Era como se houvesse um segredo oculto naquelas palavras, algo além do simples agradecimento. À medida que a tarde avançava, o movimento no restaurante diminuiu. Por volta das 15 horas, Maria aproveitou o momento mais tranquilo para limpar as mesas e organizar o salão. Foi então que algo a fez parar. Do outro lado da rua, ela viu o homem novamente. Agora, ele estava parado, observando o restaurante. Sua postura era diferente, menos abatida, mais ereta, mas ele ainda usava as roupas surradas e o boné que cobria parcialmente seu rosto. Maria sentiu uma pontada de inquietação. Por que ele ainda está aqui? Será que precisa de mais ajuda, mas tem medo de voltar? Pensou, enquanto o mistério em torno do homem ganhava mais força em sua mente. Antes que pudesse tomar uma decisão, a voz de Sr. Geraldo soou da cozinha, cortando seus pensamentos. Maria, vem aqui agora, ordenou ele, em um tom firme. Ela entrou na cozinha, onde o chefe aguardava com uma expressão severa, como sempre. Olha, eu sei que você quer ajudar as pessoas, mas não pode se meter nos meus negócios assim. Clientes pagantes não gostam de ver esse tipo de coisa acontecendo. A tensão no ar era palpável. O conflito entre a bondade de Maria e os princípios de Sr. Geraldo estava cada vez mais evidente, mas ela sentia que havia algo mais em jogo. Algo que o homem do lado de fora ainda tinha a revelar. Enquanto os olhares de Maria e Sr. Geraldo se cruzavam, uma sensação de que o destino de ambos estava prestes a mudar pairava no ar. As palavras de Sr. Geraldo caíram como um golpe direto. Da próxima vez, seja discreta. Ou, bom, não sei se vamos continuar precisando de você. Maria sentiu seus olhos se encherem de lágrimas, mas se controlou. Entendido, Sr. Geraldo, respondeu, com a voz firme, embora seu coração estivesse acelerado. Ela sabia que estava colocando seu emprego em risco ao desafiá-lo, mas não conseguia ignorar o que acreditava ser o certo. O certo era ajudar, ainda que isso a custasse caro. Enquanto Maria tentava processar as palavras cortantes de seu chefe, o sino da porta do restaurante tocou novamente. Ela levantou os olhos, e para sua surpresa, viu o homem entrando mais uma vez. Mas algo estava diferente. Ele andava com uma postura confiante, sua presença irradiava uma energia que parecia contradizer as roupas sujas e o boné surrado. Antes que Maria pudesse reagir, um cliente na mesa mais próxima não conteve a indignação. Ele de novo? Não é possível. O ambiente ficou carregado de tensão. Maria, apreensiva, lançou um olhar de súplica para Sr. Geraldo, que acabará de sair da cozinha com a expressão carregada de irritação. O homem parou no meio do salão e, com um gesto simples, levantou o boné, revelando um rosto familiar, mas que ninguém parecia reconhecer de imediato. Ele olhou diretamente para Maria, com um sorriso tranquilo, e disse, desculpe por causar problemas mais cedo. Preciso confessar algo. O silêncio tomou conta do restaurante. Meu nome é Neymar, ele disse, tirando o boné completamente. Instantaneamente, o restaurante explodiu em murmúrios. Alguns clientes riram, achando que era uma brincadeira. Outros começaram a prestar atenção com mais atenção, os olhares curiosos se fixando no homem à frente. Maria ficou paralisada. Neymar? O Neymar? Ela estava em choque. Não sabia se acreditava, mas ao olhar mais de perto, os traços do famoso jogador se tornaram inconfundíveis. Ele tinha alterado ligeiramente sua aparência, mas era impossível negar. Sr. Geraldo, por sua vez, parecia imóvel, como se tivesse levado um soco no estômago. Ele demorou um momento para reagir, ainda incrédulo com a revelação. Neymar. O que você está fazendo aqui? A pergunta de Maria foi carregada de incredulidade, mas Neymar permaneceu calmo, com um sorriso enigmático. Ele explicou que queria fazer um experimento, algo simples, observar como as pessoas tratam alguém que aparentemente não tem nada a oferecer. E,
No caso de Maria, ela havia passado no teste com louvor. O restaurante explodiu em uma mistura de aplausos e murmúrios. O choque era palpável, e a empolgação tomava conta do ambiente. Neymar, um dos jogadores mais famosos do planeta, estava ali, no humilde sabor da vila, revelando sua verdadeira identidade após se disfarçar como um simples morador de rua. Os clientes se entreolhavam, alguns pegando seus celulares discretamente, outros ainda tentando processar o que acabaram de testemunhar. Mas Maria parecia congelada. As palavras de Neymar ecoavam em sua mente: "Você passou no teste com louvor." A emoção e o nervosismo tomavam conta dela, e ela não sabia como reagir. O silêncio foi quebrado pelo Sr. Geraldo, que, visivelmente alterado, foi o primeiro a falar. Ele, que antes havia mandado Neymar embora com uma atitude ríspida, agora sorria de orelha a orelha. "Ah, Neymar! Que honra tê-lo aqui no nosso humilde restaurante! Por que não disse quem era desde o começo? Teria sido tratado como um rei." Neymar manteve a calma, mas seu tom carregava uma ironia sutil. "Justamente por isso, senhor. Eu queria ver como seria tratado se não tivesse fama nem dinheiro." Ele então voltou seu olhar para Maria. "E foi ela quem me mostrou algo raro hoje em dia, compaixão, sem esperar nada em troca." Todos no restaurante agora estavam com os olhos fixos em Maria. As bochechas dela ardiam, sentindo o peso do olhar de todos. Tentando desviar a atenção, ela respondeu, quase sem saber o que dizer: "Eu só fiz o que qualquer um deveria fazer." Com um sorriso humilde, Neymar olhou nos olhos de Maria e disse, com uma calma impressionante: "É isso que torna o que você fez ainda mais especial. Muitas pessoas julgam pela aparência, mas você viu além disso. Quero agradecer por isso." Antes que Maria pudesse responder, Neymar tirou algo do bolso, um envelope branco, e o entregou a ela, enquanto todos no restaurante o observavam, ávidos por saber o que aconteceria a seguir. "Aqui está um pequeno presente para mostrar minha gratidão", disse ele, deixando a sala em suspense. Maria estava completamente confusa. "Eu não posso aceitar isso", começou a dizer, mas Neymar a interrompeu, com um tom suave, porém firme: "E você pode e deve. Abra, por favor." Com as mãos trêmulas, Maria abriu o envelope e, ao ver o que estava dentro, seus olhos se arregalaram. Um cheque de 50 mil reais. Ela olhou para Neymar, completamente sem palavras. O que ela tinha feito para merecer algo assim? "Eu ouvi você dizendo ao Sr. Geraldo que sonha em ter seu próprio café", explicou Neymar, com um brilho de sinceridade nos olhos. "Este é o começo do seu sonho. Use-o para criar algo incrível. Você merece." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Maria, mas ela mal conseguia falar. A emoção a engolia e ela balbuciou um simples, mas carregado: "Obrigada. Eu nem sei como agradecer." O momento carregado de emoção foi interrompido pelo Sr. Geraldo, que agora parecia mais empolgado do que nunca. "Neymar, que tal uma foto para divulgar nosso restaurante? Tenho certeza de que os fãs adorariam saber que você esteve aqui." Mas Neymar levantou a mão, interrompendo com um gesto de carinho: "Não hoje. Hoje não é sobre mim. É sobre Maria. Ela é a verdadeira estrela dessa história." O restaurante explodiu em aplausos, e Maria, sem saber onde esconder o rosto, sentiu uma onda de felicidade invadir seu ser. Pela primeira vez, ela sentiu que todo o esforço e todas as dificuldades que havia enfrentado tinham valido a pena. Enquanto Neymar se preparava para sair, ele fez um último e poderoso comentário: "Lembrem-se, gentileza pode mudar o mundo. Sejam mais como Maria." E, enquanto ele se afastava, os clientes aplaudiam e comentavam sobre o que acabavam de presenciar. Para Maria, aquele seria um dia que nunca se esqueceria, o dia em que sua bondade foi reconhecida de uma maneira totalmente inesperada. Após a partida de Neymar, Maria permaneceu em silêncio por alguns minutos, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. O cheque em suas mãos parecia um sonho distante, que agora se tornava real.
Ela não só havia recebido a ajuda que nunca ousara pedir, mas também presenciara o poder transformador de um simples ato de bondade, algo que ela jamais esqueceria. Logo após Neymar deixar o restaurante, algo impressionante aconteceu. Os clientes começaram a se aproximar de Maria, alguns a parabenizando pela atitude rara de empatia, enquanto outros, curiosos, pediam detalhes sobre como tudo havia acontecido. O restaurante, que antes era apenas mais um ponto comum no movimentado bairro de Santos, agora estava no centro das atenções. As conversas sobre o gesto de Maria começaram a tomar conta do local, enquanto outros aproveitavam a oportunidade para registrar o momento e espalhar nas redes sociais. O Sr. Geraldo, por sua vez, parecia dividido. De um lado, a atenção repentina e os elogios ao seu estabelecimento o deixavam satisfeito, mas, de outro, ele não conseguia esquecer a maneira como havia tratado Neymar, sem saber quem ele realmente era. A culpa e o desconforto estavam estampados em seu rosto. Aproximando-se de Maria, ele coçou a cabeça, tentando encontrar as palavras certas. Maria, acho que devo pedir desculpas pelo que disse mais cedo. Você estava certa. Eu deveria ter tratado aquele homem, Neymar, com mais respeito. Espero que possamos deixar isso para trás, disse ele, com um tom misto de arrependimento e tentativa de reconciliação. Maria, com a calma que a caracterizava, respirou fundo e respondeu: eu entendo, Sr. Geraldo. Só espero que essa experiência nos ensine a tratar todas as pessoas com dignidade, independentemente de quem sejam ou de como aparentem ser. Com isso, Maria voltou ao seu trabalho. Mas algo dentro dela havia mudado para sempre. Pela primeira vez, ela sentiu que sua bondade e sua crença em fazer o bem haviam sido verdadeiramente reconhecidas. O cheque em suas mãos não era apenas uma grande oportunidade financeira, mas uma chance de transformar sua vida e a de sua família. Ela sabia que não poderia desperdiçá-la. Naquela noite, ao caminhar para casa com o cheque cuidadosamente guardado, Maria refletiu sobre os acontecimentos. As palavras de Neymar ecoavam em sua mente, e gentileza pode mudar o mundo. Para ela, aquilo não era só uma frase inspiradora, mas uma verdade profunda. A bondade, mesmo nas menores ações, tinha o poder de gerar um impacto irreversível, capaz de transformar realidades e fazer a diferença, como ela jamais imaginara. Nos dias seguintes ao gesto inesperado de Neymar, o restaurante se tornou o centro das conversas na cidade. O que parecia um simples ato de compaixão de uma celebridade logo se transformou em uma história de inspiração que tocou a todos, especialmente a atitude corajosa de Maria. Sua decisão de agir com empatia em meio a tantas dificuldades não apenas mudou sua vida, mas inspirou centenas de pessoas a repensarem o poder de um pequeno gesto de bondade. Com o dinheiro que recebeu de Neymar, Maria decidiu que era hora de fazer seu grande sonho acontecer. O desejo de abrir seu próprio café, algo que antes parecia distante, agora se tornava possível. Ela encontrou um pequeno local próximo ao restaurante e, com muito carinho e simplicidade, fez o lugar florescer. O nome escolhido para o café não poderia ser mais simbólico: Café da Maria. Era uma homenagem à sua jornada e ao poder transformador da gentileza. No dia da inauguração, o café estava abarrotado de gente. Amigos, familiares e até antigos clientes do restaurante apareceram para prestigiar a nova empreendedora. O Sr. Geraldo, visivelmente emocionado, compareceu trazendo flores, como um gesto de boa sorte. Mas o maior presente veio quando Neymar apareceu mais uma vez, dessa vez sem disfarces. Ele fez questão de ser o primeiro cliente oficial, pedindo um café simples e desejando muito sucesso a Maria em sua nova jornada. Ao final daquele dia mágico, Maria sentiu uma realização que nunca imaginou ser possível. O que começou como um simples ato de bondade se transformou na realização de um sonho. E o mais incrível, ela agora era um exemplo para todos de que o bem que fazemos aos outros, por mais simples que seja, sempre encontra uma forma de retornar para nós. E você? Acha que a decisão de Maria foi uma verdadeira prova de coragem? Ou, em seu lugar, teria agido de forma diferente? Gostou dessa história? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e não esqueça de dar aquele like para nos ajudar a compartilhar mais relatos incríveis com você.